Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara analisa um projeto para proibir o contingenciamento dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo, que pouca gente já ouviu falar, é a forma pela qual um cidadão pode contribuir em dinheiro com entidades que desenvolvem projetos sociais em diversas áreas. A proposta é de autoria do deputado Floriano Pézzaro, do PSDB de São Paulo. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputado. Deputado, o senhor é autor dessa proposta que trata de um fundo que parece que é importantíssimo, mas que a gente não sabe muita coisa sobre ele mesmo, né? Bom, primeiro, esse é um passo fundamental para que a gente preserve recursos que foram captados pelos fundos municipais, estaduais e mesmo o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, captados com empresários e pessoas físicas, ou seja, a sociedade civil, que direcionou legalmente parte dos seus impostos para esses fundos. E esses fundos utilizam esses recursos para projetos voltados à criança e ao adolescente, especialmente na área da educação, da saúde, da assistência, do esporte, da cultura, da formalização, da profissionalização, da capacitação profissional. Então, são fundos que investem 100% dos recursos captados em projetos sociais. Obviamente, ajuda o desenvolvimento social, humano, dos nossos jovens e não usa recursos públicos, ou pelo menos não os recursos públicos, digamos, do imposto, porque ele foi direcionado, então não usa do tesouro, né, não é orçamentário do tesouro. São recursos que foram direcionados a esses fundos e que a lei permite. Então, nesse caso, não cabe o contingenciamento desses recursos. E hoje os governos, todos eles, nacional, estaduais e municipais, acabam contingenciando parte desses recursos por conta de algum tipo de equilíbrio fiscal, o que não é correto do ponto de vista do investimento social. Explicando, né, deputado, o pessoal lá de casa, que contingenciamento é quando um recurso está previsto no orçamento, mas nem assim o governo gasta, não é isso? Você imagina, eu tenho a possibilidade, por lei, de pedir a um empresário ou a pessoas físicas, não é, que vão fazer o seu imposto de renda, que em vez de mandar tudo para o governo federal, direcione parte desses recursos para os fundos da criança do meu município. Esses fundos vão utilizar esse dinheiro em programas e projetos sociais com entidades sociais no meu município. O governo federal contingencia parte desse recurso, ou seja, bloqueia, congela, ou mesmo os governos locais congelam parte desses recursos quando entra na conta da prefeitura ou do estado, como forma de cobrir algum déficit fiscal, alguma dívida ou mesmo manter algum equilíbrio fiscal. Ora, eu sou um dos deputados que mais fiscalista sou. Eu voto tudo pela responsabilidade fiscal. Agora, eu não posso aceitar que um recurso que é de direcionamento fiscal, previsto na legislação, que é voltado para criança, adolescente e jovem, seja congelado, que o contingenciamento é um congelamento, Sim. seja congelado, é um recurso que o governo conseguiu, de alguma forma, direcionar, o governo não, as entidades sociais, direcionar como forma de captação para projetos sociais. Então, não é correto. E pelo jeito é bem comum, né? Pelo jeito esse congelamento ocorre via de regra. Não deveria ser comum, mas diante da crise econômica, a brutal crise econômica que nós temos vivido aí nos últimos 5, 6 anos, os governos vêm contingenciando, congelando esse recurso, mesmo captado de empresários e de pessoas físicas. Porque o governo considera que esse recurso, como é direcionamento fiscal do imposto de renda no final do ano, você direciona para um Qualquer fundo, pessoa pode fazer isso, inclusive. qualquer pessoa todo mundo que paga física ou imposto. jurídica que paga imposto. A pessoa física até 6%, as empresas até 1%. E o governo considera que esse dinheiro é um dinheiro, por ser de direcionamento fiscal, é um dinheiro que já seria do governo, porque ele seria pago de imposto de qualquer maneira. Mas a lei permite que ele direcione para os fundos da criança. Então, se a lei permite esse investimento social, mesmo sendo dinheiro público, porque é dinheiro de imposto,
que seria pago de qualquer forma, não faz sentido o governo bloquear esse dinheiro depois do direcionamento. E isso, inclusive, impacta negativamente os projetos sociais que estão vinculados a esses fundos. Então, eu conversei com o CONANDA, eu conversei com os CONDECAS, conversei com os conselhos municipais da criança e do adolescente, os CMDCAs, né, que nós temos parado pelos 5.561 municípios do Brasil, e todos eles são unânimes em dizer que esse recurso, ele uma vez previsto, abre a possibilidade de mais projetos sociais voltados para a criança e para o adolescente. E como eu disse, são projetos na área de educação, saúde, cultura, esporte, capacitação e profissionalização. Então... No caso do seu estado, de São Paulo, deputado, por exemplo, o senhor se lembra de algum exemplo de um programa para a gente ajudar o povo lá de casa a visualizar como isso prejudica? Olha, vários projetos. Eu poderia citar o Instituto Bacarelli, que é de música. Crianças que vêm das comunidades e aprendem música como uma forma de inclusão. Projetos voltados para a área da pessoa com deficiência, déficit intelectual, deficiência física, receberam recursos do CONDECA. Eu, quando fui secretário estadual de assistência social, num contato permanente com o governo, com o governador, nós nunca permitimos que esse dinheiro fosse contingenciado em São Paulo. Ao contrário, nós utilizamos quase 60 milhões de reais em investimento direto com entidades sociais que prestavam serviço na área da cultura para criança, no pós-escola, nos centros de juventude, na formalização e capacitação profissional. Então, muitas entidades, mas muitas entidades inclusive reconhecidas, como as APAES, captaram recursos através do CONDECA, que era o Conselho Estadual, recursos de direcionamento fiscal. Então, esse projeto de lei que está tramitando e está indo bem, os meus colegas aceitaram bem a proposta, que é o projeto de lei 10.640, ele vai mudar a história dos fundos. Esse é o primeiro passo, porque nós estamos lidando com os fundos da criança e do adolescente. Mas a nossa ideia é poder, aos poucos, ampliar esse modelo de impedir o contingenciamento, o congelamento dos recursos para os demais fundos, por exemplo, o fundo do idoso. E tem o da ciência, não é? Tem tecnologia. Da ciência, tem fundos na saúde, tem fundos voltados para o câncer, né, para pesquisa, fundos do CNPq. Então, todos esses fundos que são de direcionamento fiscal, de captação, não podem ter os seus recursos congelados para fazer frente a um equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, eu repito, sou 100% favorável, sou um dos deputados aqui da Câmara que mais votou a favor da responsabilidade fiscal, ou seja, não gastar mais do que o governo pode, mas nesses casos, esse dinheiro é direcionamento fiscal, ou seja, vem de fora para dentro e nós não podemos aceitar que ele seja utilizado como forma de pagar a conta, quando na verdade ele é investimento social. Deputado, este projeto, como todo projeto que contraria os interesses, né, da Receita ou do Tesouro, geralmente ele encontra muita resistência por parte do governo federal, né? O senhor sentiu já alguma resistência? O senhor tem medo que ele se posicione contra? Não, o Juliano, aqui, na verdade, está ao contrário, né? Nós temos muita gente a favor. Praticamente todos os conselhos municipais da criança e do adolescente de todo o Brasil, todos os conselhos estaduais, então os 27 conselhos estaduais estão favoráveis ao projeto de lei. O CONANDA está favorável, inclusive soltou um documento recente apoiando a tramitação do projeto 10.640 de 2018, que é justamente o órgão central de defesa dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Nacional. Então tem muita gente a favor. Quem que poderia aqui ser contra? A Fazenda e a Receita. A Receita não há problema. Por quê? Porque a Receita já considera o direcionamento fiscal previsto na lei. Então, ela já considera que isso é possível e é absolutamente legal, como eu digo, né? Você direcionar parte do seu imposto de renda, em vez de mandar tudo para Brasília, eu quero deixar uma parte no meu município ou no meu estado. E vamos aqui deixar claro, não mexe só com o governo federal. Mexe também com os governos estaduais e municipais, porque o projeto de lei proíbe o contingenciamento geral desses recursos nos 3 níveis, nas 3 esferas de governo. Ou seja, não pode contingenciar recursos voltados para a proteção
e o investimento em projetos sociais de crianças e adolescentes no Brasil. Nem no federal, nem no estado e nem no município, né? Nenhum desses recursos que são de direcionamento fiscal, através da lei federal, até vou dizer para as pessoas saberem, é a Lei 8.069 de 1990. Né? Eu estou acrescentando um parágrafo a essa Lei 8.069 de 1990, que justamente diz, olha só, que as doações destinadas aos fundos dos direitos, aos fundos nacional, estaduais e municipais, dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, vale aqui para Brasília, estaduais e municipais, não serão objetos de contingenciamento, ou seja, de congelamento, e não constituirão recursos de reserva de contingência. Ou seja, o governo não pode usar esse recurso para o equilíbrio fiscal, não esses. E, deputado, qual a tramitação prevista para esse projeto do senhor aqui na casa? Está indo bem. Ele está em fase agora de a distribuição. Eu já tenho uma posição bem favorável dos meus colegas na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Orçamento e também, provavelmente, na Comissão de Seguridade Social e Família, por onde ele deve tramitar. Deputado Floriano Péssaro, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, quero dizer, contem comigo para que a gente possa continuar lutando, não só pela área social, que é a minha área de trabalho profissional, né? Eu sou servidor público há 23 anos, sempre trabalhei nessa área do desenvolvimento humano, educação, assistência social e cultura, e podem contar comigo, porque vamos continuar, independente de estarmos ou não aqui no Congresso, no próximo legislatura, nós vamos continuar lutando pelos direitos de todos e por uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Obrigado, deputado, e boa sorte com esse projeto tão importante. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.